Professor, Oi, você tá sabendo da notícia boa? qual é? A gente vai ter noite literária de um jeito, sei lá como, porque eles Não só era vão pra falar, Carla. Ai, Carla, mas você, hein? Pelo amor de Deus. Ai, Ninguém falou que não era Carla. pra falar pro professor. Não era nem pra gente estar sabendo, pra começo de conversa. Exatamente, Carla. Ai, gente. Nossa, velho. Ninguém falou que não era pra falar. Ah, Fala, não. Todo mundo falou, Carla. Não que falou, não. vale, hein? Professora de Laura tá revirando A agora. de Laura falou, Exatamente. a gente falou. Não, deixa eu falar. Ó, a história... Eu tava olhando no WhatsApp desde o começo da conversa. Ela falou assim que não era pra deixar a Andressa saber que ela contou. Porque é um Foi só isso. segredo. E a gente não podia ficar sabendo, então, assim, dava pra subentender que não era pra falar pra ninguém, né, filha? Não, quando tem a gente que é Ai, essa total cara. da história. Ai, Deus. Mas tá bom, então, né? Fazer o quê? Vida que segue, né? Não vamos condenar a menina. Ó, sempre que eu explico regra de 3, eu gosto de fazer isso daqui, né? Eu coloco assim, quem estuda passa, quem não estuda X. Então, se nós multiplicarmos cruzado aqui, nós vamos ficar aqui, X é quem estuda. Igual a quem não estuda, passa. Certo? Quem não estuda, passa. Agora, eu vou isolar o x para mim descobrir o que é esse x. Então, nós vamos ficar com x é igual quem Ai, meu Deus. não estuda, passa sobre quem estuda. Quem corta com quem, estuda, corta com estuda. X é igual ao quê? Não, Não passa. muito bom. Eu gosto. Na verdade, eu sempre faço isso quando eu explico regra de 3, sabe? Mas aí eu acabei esquecendo e ontem eu lembrei disso. Falei, amanhã, na hora que eu começar a aula, eu faço. Muito legal. Tem vários desses negócios aqui. Tem várias brincadeirinhas dessas, mas é bem bacana. Aí fica aí, ó. Quem não estuda não passa, né? Provado por A mais B agora, né? Como se diz. Provado matematicamente, de fato, se você não estudar, você não passa. Ué. Ô, e aí, como é que foi o vestibulinho? Ah, eu passei em Nobel? sétimo lugar. Eu passei em quinto. Bom, mas eu falo assim, não. Foi bem tranquilo, professor. Isso é mérito de vocês. Eu quero saber, assim, com relação aos conteúdos, do que nós vimos. Tudo que a gente viu. Aham. É. Sim. Teorema de Pitágoras, top. Aham. Sim. Ótimo. Que bom. Interpretação de gráfico, como que foi? Tinha muitos gráficos? Acho que só tinha um. Eu acho que foi um só. Entendi. Ô, professor, a família vai crescer aqui em casa, apareceu um casal de Siriema. De Siriema, velho? Aham. Nossa, Estavam cantando aqui agora há pouco. Quem que é isso? Quem Ai, passarinho grandão. Normalmente é no Mato Grosso. exatamente isso que eu ia falar. Vocês moram tão dentro de Paraíso, mas parece que ao mesmo tempo vocês estão no Pantanal, né? Porque tá parecendo. Tá pegando fogo aí, Isadora? Tá falando aí. Adivinha? E aí, André? Lilos. Meme. Ô, André. Tá fazendo aí, André? Bagunça? Sempre, né? Fala oi pra ele. Oi. Bom dia, fala. Não é pra mexer na tesoura. Ó, bom dia. Bom dia, André. Bom dia. Página 113.
Calma aí, professor. Tem que tirar do carregador aqui pra ir até a escrivaninha. Pessoal, naquele dia eu falei para vocês continuarem, né? Fazendo. Aham. E vocês continuaram? Aham. Então vocês finalizaram pelo menos o exercício 3? Peraí, qual é a página? Pera. 113, calma. Deixa eu olhar. É, A, B, C, D, E e F? sim, eu terminei. Ô, Mário, eu acho que ele tá perguntando se a gente ficou na live, todo mundo fazendo. Ou ficou na live ou fez depois, pelo menos. Não, a gente Não, eu fiz. Sim. Que página que é? Ah, tá. 113. Ô, vocês acreditam que eu perdi a hora hoje? Ah, é? Meu Deus. Você tinha aula pra dar? O meu celular acabou a bateria no meio da noite e não despertou. Essa noite eu dormi igual uma pedra, tava tão cansada. Eu dormi também. também, mas parece que eu deitei, tava na hora de levantar já, Deus me livre. Ô, professor, eu não dormi nada essa noite. Porque eu descobri hoje que eu tenho alergia a peixe frito, a peixe e açaí. Porque, ó, eu sempre quando eu como, é assim, eu vou dormir meia-noite com dor, aí eu acordo 2 horas com dor, aí vai até 3 horas, depois aí eu durmo. Só que daí quando eu acordo com dor. Daí eu falei, não vou mais comer mais nada aqui. Você não tá com lombriga, não? Pelo menos você não Não, vomita. ó, é sério, sem meme. Teve uma época esse ano que tava me dando muita dor de barriga, eu tava passando muito mal. Aí eu tomei remédio de verme e passou. Eu também tomei remédio. Não, isso porque quando eu fui no médico em janeiro, ele falou que era intolerância à lactose, sendo que Ai, gente, todo mundo, se fizer exame, vai dar que tem intolerância à lactose. Todo mundo. Não, sempre. amiga, mas assim, tem nível. Se Não, eu tem gente tomar que um tem. copo de leite puro, minha filha, eu passo uma semana inteira no banheiro. Não, tem gente que tem, mas, por exemplo, eu já tive também uma vez. Não, tem Não, mas é que, tipo, sim, peixe não tem quando leite. criança não tem, tem depois leite. passa. Peixe não tem leite, né? Nunca me fez mal tomar leite. Nunca. Eu nunca tive intolerância. Nossa, à a lactose, Isabela, fiz eu vários acho que a Isabela, exames. se sentiu o cheiro do peixe já. Nossa, cara, me dá ânsia. É sério, eu sinto o cheiro de peixe, já começa a me dar eu ânsia. gosto de peixe. Eu como, eu vomito na hora. Não sendo peixe cru, pra Fala. mim tá tudo certo. Falando em peixe, domingo eu vou almoçar no Pesque Pague. Ô, louco. Chique. Não, mas é porque domingo vai fazer 2 anos de namoro. Ah, que chique. Ah, os pernilongos Leva vão engolir vocês. Ai, professor. Tem bastante pernilongo lá? Nossa Pelo amor senhora. de Deus, parece Lembra, um Mari? filho. Meu Deus, gente. Nossa senhora. Ai, gente, os pernilongos. Parabéns, professor. Agora eles estão indo nos outros. Valeu. Vamos lá. Vai. É dia de No São exercício Vicente, 3, domingo. então. Vamos lá. Senão vocês vão só me enrolar na conversa aí hoje. Ai, perdão aí. No exercício 3, o cosseno de A nós havíamos feito que deu 24 sobre... 25. 25. Beleza. A tangente de C, que daí no caso eu deixei para vocês fazerem. Quanto deu? O pior, a câmera tá desfocada. Sem medo, fala a resposta aí. Quanto deu a tangente de C? 24 sobre 7? 24 sobre Meu Deus, 7. 7 Todos sobre conseguiram? 24. Todos Ai, meu Deus, conseguiram? 7 sobre 24. 24 sobre 7. Ok? Yes. Uhum. Se alguém não conseguiu, fala, por favor. E daí eu mostro. Porque se bem, ó, que essa, nós já tínhamos todas as medidas da primeira figura, né? Nós já tínhamos ali o 7 e os outros 2 catetos. Ou melhor, a hipotenusa e o outro cateto, né? Aham. Beleza. O seno de D, na letra C. Faz esse. Fácil. 21 sobre 29. Aham. Então, nós temos aquela figura assim, o ângulo de 90 aqui, aqui é o E, F e aqui o D. Aqui é 21, aqui é 20. Beleza. O que é o seno mesmo? Calma aí.
É o que vai com o ângulo. Cateto oposto Ó, sobre a hipotenusa. toa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Eu tenho o valor da hipotenusa aqui nesse? Não. Não, eu vou precisar descobrir ela. Mas o cateto oposto eu já tenho. Quem que é o cateto oposto aqui? Se eu estou pedindo seno de D, eu quero o seno desse ângulo aqui. Se esse é o ângulo, quem é o oposto a ele? 21. Então, é 21 sobre quem? Sobre a hipotenusa, que nós vamos encontrar através do teorema de Pitágoras. Então, é x ao quadrado igual 21 ao quadrado mais 20 ao quadrado. X ao quadrado é igual 21 ao quadrado vai dar 441? Isso. 441 mais 400. X ao quadrado é igual 441 mais 400, 841. Quanto que é a raiz de 841? 29. 29. Beleza. Então, se é cateto oposto, né, ó, só cateto oposto sobre hipotenusa. A hipotenusa é 29, 21 sobre 29. Então, você já vai no seu desenho e coloca 29 aqui, que isso aí vai te ajudar para fazer os outros agora. Porque, por exemplo, na letra D ele pede o cosseno de F. Opa, F está aqui. Eu quero o cosseno. O que é o cosseno? Cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente a F? 21. 21, porque o oposto é o 20. Então, o adjacente é o 21. Então, vai ficar 21 sobre a hipotenusa. 29. E o último nós temos lá a figura assim. Aqui tem o ângulo de 90 graus, G, H, I. Ele pede a tangente de G. Tangente é quem? Cateto oposto. Cateto oposto sobre o adjacente. Adjacente. Então, peraí. A única informação que ele nos dá aqui é 24 aqui. Tá. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu tenho cateto oposto a G? Tenho. É 24. Só que eu não tenho cateto adjacente, que seria essa. E não tenho a hipotenusa para mim poder descobrir o cateto adjacente. Mas lá no começo ele deu uma informação. Que a tangente de H é quanto? 3 sobre 4. Que a tangente de H, ó, a tangente de H é... Professor, Oi. 3 sobre 4. esse não é um retângulo 3, 4, 5? Não. Não, porque aqui é 24, ó. Mas por que então 3 sobre 4? É que tá na forma reduzida, não tá? Perfeito. Perfeito. A tangente, 3 sobre 4. Quem que é tangente? É o cateto oposto. Se eu estou falando tangente de H, presta atenção, ó. Se eu estou falando a tangente de H e é o cateto oposto, quem é o oposto ao H? Esse lado aqui, que seria 3, e o cateto adjacente a esse lado, que seria esse aqui, 4. Mas, professor, aqui está 24 e aqui está 4 agora. Faz vezes 6, aí que tá na forma reduzida. É, exatamente. Muito bem, muito bem. Então, você pode escrever que esse lado aqui também, se aqui é uma multiplicação ou divisão por 6, faça Esse isso vai aqui ser para você ver o que está acontecendo. 3 vezes 6, então você pode falar que esse lado também é 18. Aí, Maria, perfeita a sua visão. É o 3, 4, 5, que também nesse caso aqui pode ser 30, tá? Porque todos estão múltiplos de 6 nesse caso, tá? Então, a tangente de G, se eu estou colocando como 24 aqui, eu tenho que colocar, eu não posso, ó, a tangente de G, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Eu não posso colocar o 3. Eu vou ter que colocar o 18. Que aí eu posso escrever como 4 sobre 3. E o seno de H agora ficou fácil, né? O seno de H, o seno é o cateto oposto, que é 3, sobre a hipotenusa, que é 5. Ou 18 sobre 30.
É mais fácil falar 3 sobre 5. Cortando uma árvore aqui na frente agora. Vixe. Melhor momento. Professor, e o gato que tinha aí? Sumiu. O professor fez isso com o gato. Professor, eu jurava que você ia completar já uns 4 anos de namoro. Nossa Senhora. É, pra mim também. Eu achei que você já namorava com ela Faz fazia tanto uma tempo que vocês década. estão Ele não juntos. casou ainda? Eu achei que tava casado. Essa viajou, hein? Ai, Deus. Não, gente, foi uma piada. Eu sei que ele Domingo é dia de São Você Vicente. já era pai. Ah, outra doida. Ai, domingo eu tenho que ler na missa, domingo à noite. Sim. Gente, Gente, Oi. eu descobri um dom. Ó, vamos lá. Fala. vai contar. Ah, eu tô até com medo. Fala É logo. costurar. Ui, que tudo. Legal, É o cara. quê? Eu achei que você ia fazer uma Costurar. brincadeira, tipo assim, cantar. Aí eu. Não. Mas legal. Sim. Eu fiz uma carteira uma vez na vida. Vamos lá, ó. Vou interpretar com vocês esse. Sabendo que a área do triângulo ABC mede 210 centímetros quadrados, determine o seno de B. Então, eu sei que a área é 210 centímetros e o seno de B eu preciso descobrir. Eu sei que o seno é o quê mesmo? Calma aí. Seno, É o cateto oposto sobre a hipotenusa. seno é o só. Só é cateto oposto. Então, vou colocar aqui, ó, cateto oposto sobre hipotenusa. Não sabemos ainda. Por quê? Cateto oposto a B eu não tenho. E a hipotenusa eu também não tenho. Como que eu vou fazer para descobrir sabendo só isso daqui e ele me dando a área? A área é base vezes a altura. É, fazer 20 dividido por A gente tem, 210. a gente tem a base. Tudo bem. Dá pra- A área é base vezes a altura dividido por 2. Eu tenho a área? Tenho. 210. Vezes a base? Opa, igual a base? Tenho. 20. Vezes a altura sobre 2. Cuidado aí, o Léo falou já dividir 210 por 20, Léo, mas é que a do triângulo você tem essa divisão por 2. Então, tira esse 2 daqui, multiplicando 210, e vai ficar 420 igual a 20 vezes H. Porque a altura de um triângulo retângulo é esse lado aqui, ó. Vai, determine a altura aí para mim. A altura deu 21. Que fome. Agora tem que descobrir a hipotenusa, não tem? Sim, depois que você descobrir a altura, você consegue descobrir a hipotenusa, porque você tem os dois catetos, e depois você consegue o seno de B. Uhum. Mas a Dora já falou a altura, é 21. Então vai, continuem aí, finalizem agora. Que isso, Dora? Não deu. Nossa, eu fiz errado aqui, peraí. Vou pegar uma água ali, vai lá. Ah, vai dar igual o exercício de cima, gente. É igualzinho. Ai, meu.
Cortando a árvore, né? Estão cortando a árvore aqui da frente de casa, não falei? Eu achei que era a máquina fazendo barulho. Nossa! Ai, Deus. Quanto deu o seno de B? Peraí. 21 sobre 29. É igual o C do exercício 3. Não, o B. O do segundo. Ah, é, eu sei. Ah, eu tô vendo o triângulo. Sabe o que parece quando começa a cortar árvore? Aí, né? Porque pessoalmente não parece isso. Sabe quando eu fui assistir aquele. Eu tenho que guardar. Que isso, gente? Vamos lá. A hipotenusa aqui, x. Então, x ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 21 ao quadrado. X ao quadrado deu 400 mais 441. X ao quadrado é igual a 841. X é igual a 29. Então, eu sei agora que a minha hipotenusa é 29 e o meu seno de B é igual a cateto oposto, 21, sobre hipotenusa, 29. Beleza, ótimo. Perfeito. Número 5 agora. As medidas apresentadas em cada item são referentes aos lados de um triângulo retângulo. Determine em seu caderno os valores solicitados. Então, ó, pessoal, aí vai entrar aquela ideia, né? Que eu falei para vocês outro dia que vocês vão ter que começar a fazer os desenhos. Dá só uma olhada nas medidas. Nós temos a medida 4, 3,2 e 2,4. Qual dessas é a hipotenusa? 4. Porque se ele está falando que é um triângulo retângulo, né, nós vamos ter hipotenusa. Então, vamos apagar isso daqui. Não importa a maneira que você vai desenhar esse triângulo, tá? Mas você tem que ter os valores corretos nos lugares corretos. Então, digamos que nós temos lá, ó, na letra A, né, o exercício 5, a letra A. A hipotenusa vai ser o lado AB. Então, vamos colocar aqui, ó, lado AB vai medir 4, certo? Aí, depois nós temos o lado BC, tá? Se eu tenho o lado BC, aqui está o B, vamos trazer o C aqui, ó. O BC é quanto? 3,2. 3,2 e sobrou o CA, que vai ser quanto? 2,4. Ah, professor, mas aqui ficou maior que esse. Não tem problema. Desde que você tenha colocado o BC aqui, tá o 3,2, esse hipotenusa aqui, tá? Ótimo. Agora ele pede o cosseno de A e a tangente de B. Calculem aí para mim. O cosseno de A e a tangente de B. E aí, depois, em seguida, vocês já façam a letra B aí, para vocês desenharem o triângulo e vocês fazerem. Ok.
Ai, professor, sua mãe é uma figura. Hã? Sua mãe é uma figura. É mesmo, mandou um áudio para mim agora há pouco, ouvi na hora do intervalo. Ó, não vou para casa almoçar hoje não, se vira aí, tá? Ai, muito bom. Eu tenho que sair atrás de marmita agora. Ai, Deus. Ô, professor, Frita minha um avó ovo, chegou aqui em besta. casa agora. Professor, minha avó chegou aqui em casa agora. Eu posso ir lá dar um oi pra ela e já volto? Claro, com certeza. Não tem miojo aí, não, professor? Ah, miojo dá pedra no rim. É verdade, miojo é puro sal, velho. Dá pedra no Sim. rim. É câncer em pacote. Como já dizia minha vozinha. Eu sempre digo. Só que é gostoso, né, velho? Mas É, é um câncer muito Ah, bom. mas de vez em quando não mata, não. Exatamente. A minha mãe Não, diz se o você contrário. se você é uma pessoa que toma bastante água, a tendência é não dar nada, né? Se você tem aí, né, você toma bastante água. Mas às vezes tem pessoas que, mesmo tomando muita água, mas o rim ele não, e aí dá problema mesmo assim. Gente, será que eu vou morrer? Eu tomo. Tem dia que eu nem tomo água, mas quando eu tomo é um copo de água por dia. Nossa, eu tomo bastante. Passe a tomar mais. Eu, desse copo aqui, ó, dando aula para vocês aqui, eu tomo acho que uns 4 ou mais desse aqui. Sei lá, esse copo, se eu colocar que ele tem uns Nossa, gente. 300 ml, só na parte da manhã, antes dando aula. Aí na parte da tarde eu tô sempre tomando um tererê, sempre tomando alguma coisa. Olha, eu tenho uma garrafinha de 1 litro aqui em casa que eu bebo ela às vezes até mais que uma o dia inteiro. Não E é eu acho que eu vou interessante uns morrer. 2 litros de água por dia você tomar. No meu treino da academia tem uma garrafinha 250 ml. de 1 litro, eu tomo ela inteira na academia. Falar em treino de academia, eu não gosto de tomar água enquanto eu estou treinando. Eu tomo só quando eu finalizo o treino. Mas ontem, parecia que eu tinha tomado um banho, assim, de tanto que eu suei ontem na academia. Misericórdia. Eu também não tomava cabelo, muito antes, não. Só que daí eu peguei minha ficha da academia e vi que tava escrito umas, entre aspas, dicas para o treino ser melhor. Tava falando assim, para tomar antes, durante e depois do treino. Mas isso é verdade. Só não pode Tem que muito hidratar durante. É. Tem que hidratar durante, mas eu não... É porque eu corro bastante, então se eu tomar muita água lá, daí vai... Sim. Eu começo a tomar água na academia, minha barriga começa a Tipo o povo jogando bola, eles nunca bebem água. Não entendi. Que hora você faz academia? Ah, eu vou 6 e pouco, 7. Hoje eu acho que eu vou umas 7. Eu sempre encontro o professor lá. Vamos lá aqui então, ó. Cosseno de A. Quem é o cosseno? 2,4 sobre 4. É adjacente sobre hipotenusa. Adjacente. Isso! Ai, gente, o nome difícil. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente com relação a A? 2,4. 2,4 sobre a hipotenusa, que é 4. Quanto que deu esse? Agora faça a divisão desse para mim. 0,6. 0,6. E a tangente de B? A tangente é coca. Lembra? Tangente é coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Coca. Quem é cateto oposto a B? 2,4. 2,4 sobre quem? O cateto adjacente. 3,2. 3,2. Quanto vai dar esse? Professor, peraí, mas não é o oposto? Cateto É o oposto oposto a B. É o oposto a a B. B. 2,4. 0,75. 0,75. Beleza. Já fizeram um desenho da B ou não? Eu tava fazendo, peraí. É mais difícil, Vai. não foi fácil. Finaliza aí. Calma aí.
Assim que vocês forem terminando, fala aí pra mim saber, tá? Tá, tô quase acabando. Professor, pode perguntar uma coisa? Oi. Sabe o vestibulinho objetivo? Ah, Vamos supor, você falou que era 40 pessoas lá, 40 vagas, não sei. Mas vamos supor, 40 vagas de todo? Não, na região daí. Por exemplo, 40 pro de Paranavaí, 40 pro de Maringá, entendeu? Entendi. Acabei. 40 pro de São Paulo, 40 pro da Bahia, 40 pro da... Não sei onde. Tem na Bahia? Tem, o Objetivo ele é uma rede nacional. Ele é uma rede nacional. Ele foi eleito no Brasil 3 anos seguidos o melhor colégio de São Paulo. 2017, 18 e 19. E o material que eles utilizam lá é o mesmo material que a gente utiliza ali. Qual que é o material? Próprio do Objetivo. Material próprio do Objetivo, criado pelo Objetivo mesmo. Vamos lá, então. Na letra B, ele fala que DE é 12,5, EF 3,5 e DF 12. Quem que é a hipotenusa? 12,5. Beleza, então nós vamos ter a hipotenusa aqui, ó. 12,5, que é o lado DE. DE. Aí depois nós temos o lado EF. Então, eu vou sair daqui e vou fazer o EF, que é 3,5. 3,5. E aí depois nós vamos fechar aqui, que vai ser o lado DF, que vai medir 12. Beleza. Agora ficou fácil. Nós temos as medidas. Quem que é o seno? Adjacente sobre... Oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Seno, só oposto e hipotenusa. Quem que é o cateto oposto a D? 3,5. 3,5 e hipotenusa? 12,5. Quanto deu? 0,28. 0,28. Só um detalhe, nesse conteúdo aqui, se eu me recordo bem, ano passado eu deixei o pessoal utilizar a calculadora durante a prova, tá? Então, digamos que se nós tivéssemos presencial, vocês utilizariam a calculadora também. Cosseno de D, quem é cosseno? Adjacente e hipotenusa. Adjacente sobre hipotenusa. Quem que é o cateto adjacente a D? 12. 12, hipotenusa. 12,5. Quanto deu? 0,96. 0,96. Perfeito. Eu não fiz assim. Deu errado aqui. Sabe o que eu fiz? Que legal. A minha hipotenusa ficou 12. Eu ia fazer isso também, mas depois eu vi que o outro era maior. Cuidado. Aí se colocou hipotenusa 12, deu errado, porque daí o maior lado não é 12, né? O maior lado é o 12,5. Ô, professor, eu tenho bastante dificuldade para entender qual lado que é qual. Porque, tipo, às vezes os que eu entendo é quando eles dão só 2 medidas, daí tem que descobrir a outra. Só que, sabe, não... Então é assim, Carla, ó. Então é o seguinte.
Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Ó, se você pegar... Eu vou utilizar esse como exemplo mesmo, ó. Se eu falar no seno de D, tá, ó. O seno de D ficou isso daqui, né, ó. Seno de D é o cateto oposto sobre a hipotenusa, então 3,2 sobre 12,5. Ok. Só que se eu falar no seno de E, já vai mudar. Por quê? Eu estou pedindo com relação a esse ângulo. E aí eu quero o cateto oposto a esse ângulo. É quem? É o 3,5, é a hipotenusa. 12,5. Agora, se eu falar do seno de E, eu estou pedindo com relação a este ângulo. E aí, quem é o oposto a ele? O oposto a ele é 12, porque o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Ó, isso aqui não mudou. Quem mudou foi esse cara aqui, ó. Ah, tá. Então, eu vou procurar o oposto com relação a ele agora. E o oposto com relação a ele é o 12, sobre a hipotenusa, que é 12,5. Tá? Entendi. Obrigado. Então, você tem que sempre olhar esse cara. Porque daí você definir quem é oposto e adjacente não vai ser difícil. Porque a hipotenusa ela é fixa, é sempre aquela lá, o maior lado. E o oposto é sempre oposto ao ângulo que está sendo pedido. Tá? Consequentemente, o outro é o adjacente daí. Tá? Vamos lá. Mas você vai ver, conforme você vai fazendo, isso aí vai ficando mais claro. Olha, esse exercício é muito bacana, tá? Porque ele fala assim, ó. Sabendo que o cosseno, quando ele coloca ABD, o que ele quer dizer com cosseno de ABD? É do triângulo pequeno? É do triângulo pequeno, mas se você pensar aqui, ó, seno de D, eu estou falando desse ângulo. E cosseno de ABD, eu estou falando de que ângulo? Do ângulo do triângulo inteiro. Não sei. Do Do B. Do B, que é o que tem um chapéuzinho. Então, ele coloca isso de uma forma diferente. Esses aqui eu poderia ter escrito aqui, ó, que o seno era o F, D, E, e colocar o chapéuzinho no D. Mas para não ter que ficar escrevendo isso aqui toda vez, a gente coloca somente o cara. Mas nesse caso aqui, ele quis colocar o ABD. Então, você vem aqui, se você quiser, você coloca só o B. Ele fala que o cosseno do B vai ser igual a tangente. A tangente de quem? De X. Do C. Ah, do C. A tangente C. Aí ele fala, calcule o valor de X. Tá. Por teorema de Pitágoras, não vai dar porque a gente não tem essa medida. E também não temos essa, porque nós temos um triângulo retângulo aqui e um triângulo retângulo aqui. Certo? Uhum. Tá. Vamos escrever quem é cosseno de B. Cosseno de B é o quê? O que é o cosseno? Adjacente e hipotenusa. É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Igual, quem que é a tangente? O oposto e adjacente. É o copo, cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza. Agora, olha para o ângulo B e escreve o que você tem de informação aqui. Quem é cateto adjacente, quem é hipotenusa com relação ao B? Ok. A hipotenusa é o X. A hipotenusa é o X, isso é fato. Então, nós sabemos aqui que a hipotenusa é o X. Carla, você, deixa a Carla responder essa para mim. Ó, cosseno de B, Carla. Então, eu estou falando desse ângulo aqui, não estou?
Tá. Beleza. Esse lado aqui, ó, que não tenho nada, ele é o que com relação a esse B? Oposto. Oposto. Beleza. Ele é o lado oposto. Então, quem é o meu cateto adjacente? Se eu já sei que a hipotenusa é o x, porque está na frente do ângulo de 90. É o 4. É o 4. Beleza. Opa, professor, então peraí. O cosseno de B aqui, o cosseno de B nesse exercício, eu sei que é cateto adjacente sobre hipotenusa, porque isso é a relação trigonométrica. E se eu pegar as informações, eu sei que é 4 sobre x. Igual. Agora, com relação ao ângulo C, escrevam para mim o coca e finalizem isso daqui. Agora, é a mesma ideia, ó. Você vem descendo do jeito que eu fiz aqui. Escrevam coca para mim, quem que é? Com relação ao C? Com relação ao ângulo C, ó, que é o que ele está pedindo. Tá. Vitor, nós estamos na página 114. E depois que eu acho, eu faço o quê? Eu comecei a aula falando disso hoje. Ah, A regra de 3. ai, que legal. Outra situação que vai começar a acontecer muito daqui para frente é esse tipo de coisa nos exercícios. Ele vai falar que tal coisa é igual a tal coisa. Então, vocês não tenham medo de falar, não sei, não entendi. Pega aquilo e vai escrevendo do que ele está falando. O negócio vai fluindo, vai saindo. Tá? Mas vai começar a acontecer muito, que isso é igual àquilo. E aí vocês vão substituindo. Professor, eu acho que eu consegui. Quanto deu? 6. Ih, o meu também. Tá Perfeito. certo? Perfeito. E que aqui? Quem que é o cateto oposto ao C? É o X. X. E quem é o cateto adjacente a C? 9. 9, porque isso aqui é a hipotenusa desse triângulo aqui. Então, 9. Aí nós vamos fazer o quê? Igualdade de frações, vai multiplicar cruzado. Vai ficar, então, x vezes x igual a 4 vezes 9. X ao quadrado igual a 36. Ó, a equaçãozinha do segundo grau, onde você manda a raiz ali. X é igual a 6. Então, eu sei que essa medida aqui, ó, vai ser 6. A partir do momento que eu tenho essa medida, eu consigo encontrar essa e essa agora através do Teorema de Pitágoras, mas não é o caso do exercício aqui, ele não pede. Vamos para o exercício 7. Faça o esboço do triângulo retângulo ABC, sabendo que... Então, eu vou fazer a letra A e as outras duas vocês que vão fazer, tá? Ele fala na letra A que nós temos que o seno de A é igual a 24 sobre 25 e a tangente de C é igual a 7 sobre 24. Tá. Olha o que eu vou fazer para ficar mais fácil, para nós podermos desenhar isso. O seno, ele está falando que é 24 sobre 5, mas quem que é o seno na relação trigonométrica? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Tá vendo que vocês já estão começando a falar com mais segurança, vocês já estão começando a pegar de fato quem é quem aí. E a tangente é quem? Cateto cateto oposto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, peraí uma coisa, ó. Eu sei aqui uma coisa que eu posso bater o martelo e falar que quem é o que aqui. Porque nós sabemos que cateto oposto e adjacente vai mudar de acordo com o ângulo que nós pegarmos. Mas quem que não muda? A É hipotenusa. 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 E eu sei que ela vale quanto? 25. 25. 25. Então, opa, eu já sei que a minha hipotenusa vale
25. Uhum. Tá. Agora nós temos que fazer o seguinte, nós temos que, de fato, ir pela situação, pegar o caminho correto para que não dê errado. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu sei que a hipotenusa é 25. O cateto oposto com relação ao ângulo A, ele é 24. E, ao mesmo tempo, esse 24 ele aparece aqui, sendo o cateto adjacente ao C. Tá? Então, por exemplo, vamos fechar o triângulo retângulo aqui, tá? Não tem problema você fechar ele, porque a sua hipotenusa já está correta. Agora, vamos lá. Nós temos que saber, de fato, onde vai ser A, onde vai ser C. O A vai ser ali em cima e o C vai ser na ponta do 25 ali. Eu não posso colocar o A aqui, isso é fato. Tá? Porque se eu colocar o A aqui, quem seria o oposto ao A? 25. 25, mas está errado. Então, o oposto ao A tem que ser o 24. E, ao mesmo tempo, esse 24 tem que ser adjacente ao C. Vamos pensar. Se eu colocar o A aqui, quem que vai ser aqui? O 24. Que é o oposto ao A. Uhum. E aí, o meu C tem que estar onde? No outro lado do Aqui. 25. Aqui no 25. Aqui, né? Isso. O meu C teria que estar aqui, porque daí, ó, o oposto ao C vai ser quem? 7 aqui. Agora que você fez isso, analisa e vê se está correto. Seno de A, vim aqui no A, cateto oposto 24, certo? Hipotenusa 25, beleza. Agora, tangente de C, cateto oposto 7, cateto adjacente 24. Opa, certinho, então construímos o triângulo. Agora façam a B e a C. Meu Deus, eu acho que eu nunca fiz um triângulo tão perfeito na minha vida. Ui. O meu tá o pior que eu já fiz. Eu lembro que uma vez quando o professor... Foi a primeira semana do professor na nossa turma. E daí a gente tava vendo alguma coisa de triângulo, forma geométrica, essas coisas assim. E daí tinha que desenhar um triângulo lá, né? E daí eu tinha um esquadro. E dentro dele tem um triângulo, só que com as pontas redondas. E daí eu, com preguiça de desenhar, perguntei pro professor se podia ser um triângulo com ponta redonda. Triângulo com ponta redonda? Não, Carla, você perguntou se podia ser um triângulo redondo. Eu lembro que até hoje ficaram te zoando. Eu não lembro dessas coisas, não. Nossa, Ou fui eu que professor. falei do triângulo redondo? Foi você que falou, Isabel. Ah, foi eu. Ah, eu lembro, verdade. Isso daí eu lembro. Quando que eu falei triângulo redondo? Quadrado redondo? Peraí, o que eu tinha falado? E daí o professor não entendeu nada, esse triângulo com ponta redonda. Deu mostrei pra ele. Deve ser algo assim, por exemplo, ó. Isso aí. Ave Maria. Chega a dar uma dor no coração. Hoje é a entrega dos livros, né? Que livro? Que livro? Ai, minha mãe falou que pegou minha apostila de inglês e não tá. sabe hoje. Ai, nossa, cara. tava Pelo achando amor que de tinha- Deus. Eu tava assim, peraí, que livro? Ai, gente, eu chamo as apostilas de livro. Nossa senhora.
Gente, minha irmã que pintou a caixinha de clipes de preto. Não sei qual foi a necessidade disso. Ah, deixa, ela quer deixar bonitinha a caixinha. Fizeram a B? Peraí, eu fiz a Ah, eu fiz a B, eu C. fiz. A B eu fiz. Peraí. Ai, calma, eu tô fazendo a B agora. Peraí, professor. Professor, Oi. na letra C, mas não tem como saber o B e o C, só tem como saber o A. Mas daí vai ficar Eu mais acho que eu fácil fiz a ainda. C. Aí vai ficar mais fácil ainda. Só precisa olhar em relação a um ângulo. Daí fica mais fácil ainda. Sim. Oh, que jumenta. Não, mas eu já fiz, eu só não sei certinho onde é o B e o C. Não precisa colocar. Daí você não sabe qual vértice vai ser o B e qual vértice vai ser o C? Isso. Não, se você colocou corretamente o A, a hipotenusa e quem é o oposto ao A, daí não tem problema depois você escolher quem é o B e o C. Nossa, toda. Agora Ô, Carla, você não tá fazendo, não? Eu tô. Carla. É, Carla. É que eu consigo fazer várias coisas ao mesmo Tá, mas eu não consigo. Nem eu. Alguém muta a Carla. Ai, que dó. Nossa, vocês me adoram, né? Ué, Não tem como mudar. pronto. Também acabei. Eu não consigo achar os. Professor? Oi, Eita. vamos lá. Tangente é quem mesmo? Tangente é coca. É. E o cosseno é o quê? CO e CA. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Só K. Cosseno é da parte do K. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Beleza. Vamos lá, então. Eu sei, de fato, aqui, iniciando, que eu tenho a hipotenusa, que ela não vai mudar de jeito nenhum, que vai ser 29. Beleza. Agora eu preciso definir quem é o cateto oposto, por exemplo, com relação ao ângulo B. Eu tenho que saber onde está esse ângulo B agora. Ou, por exemplo, eu tenho aqui que o cateto oposto ao B é 20, só que ele, ao mesmo tempo, ele é adjacente ao C. Se nós partimos da mesma ideia daquele primeiro lá, vamos fazer assim, nós temos a hipotenusa ali, vamos fechar o triângulo retângulo aqui, tá? E aí eu vou colocar o B aqui em cima, tá? Vou colocar o B aqui, ó. Oposto ao B é 20. Se eu colocar o 20 aqui embaixo, aí eu tenho que colocar quem aqui? O C. E automaticamente o A aqui. Então, hipotenusa 29, ok. Cateto oposto ao ângulo B, tá aqui. E esse mesmo que é oposto ao ângulo B, ele está adjacente ao ângulo C? Sim. Então, restou quem aqui? O 21. Ficou assim? Aham. Beleza. E agora, esse último aqui, nós temos que o cosseno é quem mesmo? Cateto o quê? Adjacente. Adjacente. Cateto adjacente sobre hipotenusa. E o seno? Oposto sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa. Beleza. É tudo com relação ao ângulo A agora. Eu sei que a hipotenusa é 17. Beleza. Hipotenusa é 17. Fechei o triângulo retângulo aqui. Vou colocar que o meu ângulo A está aqui. Quem é o oposto ao A? 15. Então vai estar aqui o 15. E quem é adjacente ao A? 8. Vai estar aqui. E quem é o B e o C, professor? Não tem problema agora. B e C, você pode colocar assim, ó. Tá? Que é tudo com relação ao ângulo A agora. Certo? Tá. Tá rendendo esse conteúdo, hein? Tá massa, tá massa. Tô sentindo que tá legal. 8.
Nós temos um triângulo retângulo aqui, medindo 20, e aqui ele dá o ângulo A. E nós temos um outro triângulo retângulo aqui. Aqui é o ângulo A e aqui mede 15 centímetros. Efetue os cálculos em seu caderno e determine o seno, cosseno e a tangente do ângulo A, sabendo que a razão de semelhança dos triângulos é 5/3. Então, daí a gente vai entrar, vai voltar, na verdade, naquela situação de razão de semelhança dos triângulos. Ó, esse ângulo A é o mesmo ângulo A desse. Tá? O que nós pensávamos naquela época? Em virar, não é? Em encaixar os ângulos iguais com ele, não é? Pessoal? Ótimo. Se eu virar esse ângulo A, tá? Se eu virar o ângulo A para colocar ele aqui, esse ângulo tem que ser colocado aqui. Certo? Então, conseguimos ver isso? E aí, esse 15 ficaria onde? No 20. Na hipotenusa, lá em cima. Ficaria aqui, né? Então, vamos lá. Na letra A, ele pede o seno do ângulo A. Seno do ângulo A. Quem que é o seno mesmo? É oposto sobre a hipotenusa. Oposto sobre hipotenusa. Quem que é oposto ao ângulo A? Não tem medida. Não tem ninguém aqui. Tá, pode chamar de X. E quem que é hipotenusa? 15? Peraí. Que? Não tem Nós problema. tirarmos esse triângulo aqui. Só que daí a hipotenusa vai ficar menor? Calma. Mas a razão de semelhança deles é... Ô, professor, peraí. Ó, pensa assim, você tem que... Ai, caramba, como é que... Fala. Tem que, tipo, virar ele de... Ai, não sei explicar. Vamos falar do jeito que eu tô Tem que fazendo? virar ele pra cima pra ficar. É, tipo assim, aí esse 15 fica pra cima. Mas ele é 5/3, então tem que transformar ele em outro número maior. É, que a razão de semelhança, sim. Aí lembra que nós tínhamos razão de semelhança como irredutível de tudo, né? Tá. Não pode virar o outro triângulo? Pode, ué. Porque daí a hipotenusa fica 20. Não sei. O 15, se dividir ele por 3 e depois multiplicar por 5, dá 25. Daí dá certinho, porque dá 5/3, igual tá na fração. Peraí. Dá 25, daí a hipotenusa do triângulo. Não, tá correta a sua ideia, mas é que eu só falar da maneira que você tá falando assim não dá. Eu tenho que, de fato, mostrar o porquê que vai dar esse 25. Não mostrar só simplesmente, calcular, divide por isso, multiplica por isso. Não, preciso mostrar aqui utilizando as figuras. Era lá. Razão de semelhança é 3/5. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos tocar e eu volto nesse exercício na próxima aula, tá? Beleza. Aí para, de fato, explicar certinho o que acontece ali. Vamos na página Gente do céu, 116. que coisa é isso? A gente não vai ler o Teodolito? Ai, que legal, eu adoro número. Até faríamos, né, mas...
Nossa! Caramba! Eu vou tirar isso aqui da apostila e vou usar no ano que vem. Pessoal, vocês achavam chato decorar a tabuada, né? Aham. Então, fiquem à vontade, já comecem a partir de hoje a decorar essa tabela, tá? Ai, ai, tão engraçado. Mentira, tô brincando. Essa tabela, pessoal, nós temos todos os valores de seno, cosseno e tangente do ângulo 1 ao 89, tá? Professor! Os valores de seno, cosseno e tangente de cada um dos ângulos. Mas eu quero chamar a atenção para 3, tá? Peraí, Vocês vão professor. pegar um marca-texto de vocês ou alguma coisa aí. Vocês vão vir aqui no ângulo 30 e vão grifar no ângulo 30. Você acredita que eu tenho isso na minha régua? Acredito. Na minha régua O tem. que mais? O 45. Ai, pera, eu não achei meu marca-texto. Calma, gente, pelo amor de Deus. 30 e 45, não tem? Obrigada. 30, 45 e 60. Vocês vão grifar esses 3. Grifado. No seno, com seno e tangente também? Não, é grifar de fora a fora, porque a tabela ele traz seno, cosseno e tangente. Vocês vão grifar assim, ó, de fora a fora, 30, 45 e 60. Beleza. Ah, tá, é os ângulos. Não sabia fazer ângulo. Tem primeiro e segundo. Agora presta atenção. Quando eu falei que as relações trigonométricas elas têm essa abordagem com ângulo, é o que vai começar a acontecer agora. Porque até o momento nós estávamos trabalhando, sim, de fato, cateto oposto, cateto adjacente, tudo com relação a algum ângulo. Mas nós não tínhamos o quê? O valor do ângulo. Agora nós vamos ter valor para esse ângulo, tá? Então vamos lá, ó. O professor, não tem de 90? Hã? O ângulo de 90 não tem um valor? Não, porque daí 90 na frente dele é hipotenusa. É. Ah, tá, entendi. Então vamos lá, ó. O esquema mostra uma escada de 3 metros de comprimento apoiada em uma parede, formando um triângulo ABC. Tá aqui. Nós já vimos exercícios desse tipo, onde você tem a parede, tem a escada. Se ele está falando que a escada é 3 metros, aqui tá aqui. Se falar que, digamos, por exemplo, vou só mudar os valores. Fala que a escada tem 5 metros, aqui mede 3. Pelo teorema de Pitágoras, você consegue essa medida aqui, que é quanto? 4. 4. Beleza. Então, nós conseguimos determinar as medidas dos lados, né, do triângulo, a partir do teorema de Pitágoras. Agora, a partir das relações trigonométricas, mesmo ele me dando apenas um lado, eu consigo determinar os outros, devido ao ângulo que ele me dá, tá? Então, se ele me der um lado e um ângulo, eu consigo. Vamos ver como. E aí, para determinar a altura em que a escada toca a parede, basta calcular a medida AB. Então, nós queremos essa medida. Vou chamar de X. Tá? Nesse caso, das relações trigonométricas, nós temos o quê? Presta atenção. Se ele está me dando este ângulo aqui, e eu quero descobrir quem está na frente deste ângulo, esse aqui é o cateto o quê? Oposto. Porque ele está me dando este ângulo. Então, esse é o cateto oposto. E esse aqui é quem? O cateto adjacente, certo? Vamos começar por aí. Vamos marcar assim. Então, o ângulo dado foi esse. Então, na frente desse ângulo é o cateto oposto. E o outro aqui é o cateto adjacente. Eu quero descobrir quem?
O cateto oposto ou adjacente? Oposto. Oposto. Eu quero descobrir o cateto oposto. Aí você vai analisar o seguinte, ó. O seno de um ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente de um ângulo é o coca. Aí você vai analisar a seguinte situação. Olha para o seu exercício. Qual que nós temos de informação já das medidas dos lados? A hipotenusa. A hipotenusa. A hipotenusa. Então, você vai utilizar tangente? Não. 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 Tchau. Não vai utilizar tangente. Sobrou, então, o cosseno ou o seno. Eu quero descobrir quem nesse exercício. O problema está pedindo o quê? A distância que a escada está daqui na parede ou a altura da parede? A altura da A altura da parede. A altura da parede. A altura da parede é quem? O oposto. O oposto. Então, eu vou utilizar seno ou cosseno? Seno. Seno. Então, tchau, cosseno. Cosseno foi com Deus. Beleza. Agora, nós vamos pegar o que nós temos de informação. Eu não estou falando aqui seno de um ângulo. Sim. Quem é o ângulo que tem? 64. Ah, que legal. Então, é o ângulo de 64 igual o cateto oposto, que no caso é a altura. Você pode deixar como X ou carregar como cateto oposto. Fica a critério seu. Sobre quem? 3. Hipotenusa. 3. Sobre Gente, 3. que show. Professor, como que eu vou resolver isso aqui? É 3 vezes 64? Não. Você vai olhar lá na sua tabela, volta a página, Posso falar? procura o ângulo 64 Achei. e fala para mim o seno dele. 0,899. 0,899. Então, você troca isso por 0,899 igual a x sobre 3. E agora, como é que você resolve isso? Regra de 3? 3. A ideia é multiplicar cruzado, né? Como se você tivesse um aqui embaixo. É. Então, o 3 vai vir só multiplicando aqui. Então, você vai ficar que x é igual a 3 vezes 0,899. Adorei. Quanto Posso vai falar, dar? Gabriel? Fala. 2,697. E você está certo. Aqui, 2,697. Ai, que legal. Professor, quantas casas após a vírgula? Vamos utilizar sempre 3, tá? Beleza. 3 casas após a vírgula, porque a tabela nossa traz a tabela com 3 casas após a vírgula. Então, nesse caso, nós temos uma parede aí, né, de... Provavelmente, se você tivesse alternativas para marcar, teria lá uma alternativa de 2,6 metros. Você marcaria ela, tá? Vou colocar um clipes aqui. Se bem que Mas ele tá está muito arredondando. próximo do 2,7, se você pensar, né? Porque ele já está no 2,69. É. Mas, assim, são questões que ali o exercício vai te falar alguma coisa, tá? Mas o interessante é vocês saberem isso agora. Ai, adorei. Ô, professor, Oi. tem alguma calculadora que faz esses negócios de seno e cosseno pra gente saber? Científica. Tipo, que legal. Mas, ó, vou te falar uma coisa. Essa tabela, por exemplo, esse ângulo de 64, não, o exercício ele vai te dar, tá? Por exemplo, eu colocaria aqui. Professor! Eu quero um problema, tem uma escada encostada na parede e tal, eu quero descobrir a altura dessa parede. Considere seno de 64 igual a 0,89 e cosseno de 64 igual a tanto. Aí eu dou o seno, o cosseno e a tangente daquele ângulo, por quê? É um daqueles... Pra gente descobrir qual que é. Tem que saber qual é. Ai, que legal. Aí tu já tirou o valor daí. Então, então aquelas letras na calculadora era isso? Aquele... Agora! Eu tava indo pegar agora pra olhar. Porque tem No uma celular tem. sim, costan, esse sim é de seno, tá? O sim é de seno. Aí, O cos é cosseno e o tan é tangente. Ludibriada, eu. e aí eu Achei. lembrei disso agora. Daí eu fiquei, será que é pra isso? Aí eu fui lá olhar, tô com a calculadora. Deixa eu ver no celular. Peraí, só um minuto. Ah, tem no celular, sim. Olha. Tem.
Vira o celular que daí eu presto. Nossa! Aqui. Olha que coisa. Eu vou tirar Por que aqui. que é assim? Eu se é também. cena? Ai, Mas sei vou te lá. falar, vocês vão ter mais dificuldade em querer utilizar na calculadora do que... Ai, na não, verdade, eu não sei pra que serve. Meu Deus. Ah, vou mandar no grupo. Eu também. Que, filha? Ah, o print da minha calculadora. Olha, Carla! Ah, então eu vou mandar a minha também. Já que todo mundo tá mandando. Só um minuto. A minha foi primeiro. Ah, Carla. Escova uma vaca, filho. Ai, Deus. A minha é branca. Carla, os últimos serão os primeiros. Engole essa. Ó, um outro exemplo aqui. Ai, Tá? todo mundo mandando print da calculadora. Que idiota. O que tá escrevendo? Ó, presta atenção. Oi. Nós podemos ter também a situação de que não é só pedir isso daqui, a medida do lado. Eu posso querer saber também o ângulo, tá? O ângulo que sai daqui agora, ó. Professor, Oi. Olha a o grupo. professora de Lara mandou no grupo. A gente mandou as fotos e ela mandou assim: eu descobri a calculadora científica agora. Ai, que sem graça. Eu não tava por dentro do rolê. Tá por fora, professora de Laura. Alguém bota lá dentro. Alguém volta lá dentro. Opa, mas que olha, que doido. Acabei de ver ali. Vamos lá. Nesse caso aqui, na verdade, os exercícios muitas vezes não vão querer saber isso, mas sim o ângulo que acontece alguma coisa, né? O ângulo que está saindo isso. Então, como determinar também o ângulo, tá? Como determinarmos o ângulo? Vamos lá. Vou pegar o exemplo ali da apostila, mas tentem não olhar como foi resolvido, tá? Imagina assim, ó. Veja como determinar o ângulo de inclinação, tá? Dos cabos de um teleférico, né? Nesse caso aqui, imagina aqui a altura, o bondinho ele está saindo daqui para vir aqui. E eu quero saber o ângulo que esse bondinho parte daqui do chão, tá? Como que a gente vai calcular? Se eu quero esse ângulo aqui, eu sei já que isso aqui é hipotenusa, né? Ótimo. Eu quero determinar esse ângulo. Quem que eu tenho na frente desse ângulo? Eu estou querendo esse. Quem que é o que eu tenho na frente dele? O 53,5. O cateto oposto. Beleza. E aqui, quem que é esse cara? O adjacente. O adjacente. O cateto adjacente. Se nós olharmos, mais uma vez, para as relações trigonométricas, nós temos que o seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno de um ângulo é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente de um ângulo é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Para mim descobrir a medida desse ângulo aqui, o que eu tenho de informação no exercício? Você tem o ângulo, o seno e o cosseno. Não, eu não tenho o ângulo, eu quero descobrir o ângulo. Tem o seno e o cosseno. Ó, Vai na tabela. Pessoal, presta atenção. O que eu tenho de informação aqui? O que eu tenho de informação? Só olha e respondo o que eu tenho. cateto oposto do cateto. Eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. Eu vou utilizar isso daqui? Não. Não, Não, porque aqui está falando de hipotenusa. Eu vou utilizar isso daqui? não. Não, porque está falando de hipotenusa. E esse daqui? Sim. Sim. Então eu tenho que a tangente desse ângulo que eu quero determinar pode ser x também, de um ângulo x, ó, que eu não sei. É igual o cateto oposto, 53,5, dividido pelo cateto adjacente, que é 100. Quanto que é a tangente de x? Quanto que é 53,5 dividido por 100? Peraí.
Vai, você estava com a calculadora. 0,535. 0,535. 0,535. Agora você tem que ir na tabela e procurar lá na tangente, na coluna da tangente, quem tem o valor 0,535. Aff, Vai lá. 535. 0,535. Tanque 32 e Aqui só tem 33 graus. 532. E daí eu tenho os 554. É, o Tem 28 graus. 532. É, 28. Você tem lá, ó. Em quantos graus está o 0,510? 27. 27. Aí em 28 você tem o 0,532. E depois em 29 você tem o 0,554. Qual que é o que está mais próximo? 28. 532. 28. 0,532, que é 28 graus. 28 graus. Então você conclui aqui que o ângulo X ele mede 28 graus. Então, esse bondinho aqui, no caso, ele sai com um ângulo ali de 28 graus do chão, tá? É essa a ideia, tá? Então, você pode ter o ângulo e pedir para determinar um lado, e você pode ter lados e pedir para determinar um ângulo. Ok. Será que pode usar o transferidor? O que você não entendeu, Luquinha? Espera aí, então. Se não tiver isso daqui em mente, ó, que o seno de algum ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente de um ângulo é igual o cateto oposto sobre o cateto adjacente, não tem como. Isso daqui já tem que estar na cabeça de vocês agora. O que é cada um desses? Aí eu vou te dar um problema. Tenho lá um problema de uma escada encostada nessa parede. A escada tem 3 metros de altura. Aqui está o meu ângulo de 90 graus. Tá? E o ângulo aqui é 64. Antes, nós utilizávamos Pitágoras para determinar as medidas. Mas era dado sempre 2 medidas para descobrir uma terceira. Agora, ele está me dando apenas uma medida e um ângulo. Então, não tem como eu ir por Pitágoras para fazer isso. Tá? Não tem como eu ir por Pitágoras. Aí você tem que ver o que o exercício está querendo. Eu quero saber agora a distância que a escada está da parede. Então, essa daqui. Se eu pedir altura, é essa daqui. Então, eu vou chamar esse de H, de altura, e esse aqui de D, de distância. Eu quero determinar essa distância aqui. Para mim determinar essa distância, eu tenho que ver quem desses caras eu vou utilizar. Tá? O ângulo que ele está me dando é o ângulo de 64. Na frente do ângulo de 64, eu tenho o cateto oposto. Porque o ângulo que o exercício está me dando é o de 64. Na frente dele é cateto oposto. Consequentemente, eu sei que essa é a hipotenusa, porque está na frente do ângulo de 90 graus. Eu sei que esse cara aqui vai ser o cateto adjacente, que é o que sobrou. Eu quero, então, determinar o cateto adjacente. Aí eu vou vir nessas relações aqui agora. Eu vou vir para essas relações. Quais as informações que eu tenho? Eu tenho a informação hipotenusa, por enquanto. Se eu tenho a informação hipotenusa, pode ser que eu use o seno, porque aparece hipotenusa aqui. Pode ser que eu use o cosseno, porque aparece hipotenusa aqui. Mas esse daqui não, porque ele não tem hipotenusa, então esse eu não vou utilizar. Esqueço ele. Agora eu tenho que ver o que o meu exercício quer. Se eu pedir a altura, eu estou querendo descobrir o cateto oposto. Então eu vou utilizar o seno, porque o seno é cateto oposto
sobre hipotenusa, que é o que eu tenho. Mas se eu pedir a distância que a escada tá, eu vou utilizar, ó, eu quero o cateto adjacente. E eu tenho hipotenusa aqui. Eu vou utilizar o cosseno. O primeiro exemplo que eu dei foi nós perguntando a altura que tá do chão até onde a escada tá. Agora eu quero descobrir essa distância. Para mim descobrir essa distância é cateto adjacente. Mas, professor, como você sabe que é cateto adjacente? Porque ele está me dando este ângulo de 60 graus. Na frente do ângulo é o cateto oposto. Então, esse aqui é adjacente. Se eu quero descobrir a distância, que é o cateto adjacente, eu vou utilizar o cosseno. Então, eu vou pegar o cosseno do ângulo que o exercício me deu, cosseno de 64, que é igual o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de 64 é o cateto adjacente, que é a distância que eu quero, sobre a hipotenusa, que é 3. Professor, como que eu vou saber o cosseno de 64? Luquinha, vai lá na tabela para mim e me fala quanto que é o cosseno de 64. Luquinha. Cosseno de 64? Você falou para mim a tangente, você falou para mim o seno de 4 nesse valor aí. Vai nessa tabela aqui, ó, procura o ângulo 64, que é o ângulo dado pelo exercício. Procura o ângulo 64. Aí no 64 você vai com o dedinho assim, ó, até na coluna do cosseno. 0,438. Então você troca isso daqui. Você troca cosseno de 64 por 0,438. Eu não estou inventando essas coisas vai estar na tabela. Essas coisas vão estar na tabela. Vocês vão poder utilizar essa tabela ou vocês vão poder utilizar a calculadora. 0,438 igual a distância sobre 3. Aí você vai multiplicar esse 3 por isso daqui. Então, a distância é 3 vezes 0,438. A distância, nesse caso, vai dar quanto? Espera aí. — 1,314. 1,314. Então, essa aqui é a distância que a escada está da parede. Tá? Então, essas coisas aqui, o exercício vai dar. A parte mais, não vou nem dizer difícil, porque você tem que saber primeiro o que o exercício está pedindo. Porque aqui, se eu pedir a distância e você calcular a altura para mim, vai estar errado. Então, se eu quero a distância, vê o que você tem desses 3. Deixa isso aqui sempre anotado na hora que vocês forem. Vai começar um exercício, já faz isso, que o seno é isso, o cosseno é isso, a tangente é isso. Aí você analisa no seu exercício o que você tem, o que o exercício quer, e aí você vê qual que você vai utilizar. Porque aqui nós vamos ter sempre 3 situações. Uma do ângulo, 2, 3. O exercício vai te dar 2. Aqui ele me deu a medida de um lado e o ângulo. Eu consigo a medida de outro lado. Se ele me dá a medida de 2 lados, eu consigo a medida do ângulo. Pensando em teorema de Pitágoras, se ele me dá a medida de 2 lados, eu consigo o terceiro. Mas nós estamos falando em relações trigonométricas. Então, ele vai me dar 2 lados, provavelmente ele vai querer um ângulo, que foi o que aconteceu naquele último exemplo. Então, tipo assim, se ele der
a hipotenusa e der, por exemplo, o grau. Então a gente vai ver qual que usa a hipotenusa e qual que usa o grau. E vai fazer com ele? Não é qual que usa o grau. Se ele me der a hipotenusa e me der um ângulo, eu tenho que ver qual cateto ele quer descobrir. Que é esse caso aqui. Ele me deu a hipotenusa e me deu um ângulo. Ele pode pedir a altura, que vai ser cateto oposto, ou a distância, que é o cateto adjacente. Só que se esse ângulo aqui, ó, de 64, estivesse aqui, esse cara passa a ser o meu cateto oposto e esse passa a ser o meu cateto adjacente. Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Aí a gente, nessas duas situações, a gente iria ou no Sony, o negócio lá, ou no Pulse lá que acontece. Eu não sei falar. Vamos lá. Na página 118. Nós temos os ângulos notáveis. Página 118, ângulos notáveis. Dá uma olhada no que está escrito em verde ali. Falem para mim, o que está escrito em verde na página 118? Seno, cosseno e tangente de 45 graus. Seno, cosseno e tangente de 45 graus. E aí, lá embaixo está escrito o quê? Seno, cosseno e tangente de 30 e 60 graus. Seno, cosseno e tangente de 30 e 60 graus. Quais foram os ângulos que eu pedi para vocês pintarem lá na tabela? 30, 45 e 60. 30, 45 e 60. Então, os ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60. Se for para você decorar alguém daquela tabela, se for não, é para você decorar alguém daquela tabela, são esses três caras. O seno, o cosseno e o tangente. O seno, o cosseno e a tangente. O seno, o cosseno e a tangente. Porque esses três, tá? Esses três aqui, os exercícios não dão. Ele vai dar lá, por exemplo, igual do 64. Seno de 64, o exercício vai utilizar. Ele vai falar assim, ó. Considere seno de 64 como tanto. Considere cosseno de 64 como tanto. Considere tangente de 64 como tanto. Mas esses daqui, os exercícios não dão. Por que eles não dão? Porque esses são os notáveis, tá? Por que eles são notáveis? Por que eles são notáveis? Porque se você tem um triângulo retângulo, tá? Se você tem um triângulo retângulo, aqui vai medir 90. Você pode ter a seguinte situação. Esse ângulo medindo 45, consequentemente, esse vai medir quanto? 45. 45, porque 90 mais 45 dá 180. Então, você fica com esses dois ângulos iguais. E você pode ter a situação de, por exemplo, se esse medir 60, esse vai medir quanto? 30. 30. E se esse medir 30, esse vai medir quanto? 60. 60, tá? Uhum, então, esses são os ângulos notáveis. Claro que, não só por isso. Tem toda uma demonstração do porquê que justamente esses, são os notáveis. Que no caso ali, ó, de fato, a primeira, se você... Eu não vou fazer a demonstração, mas eu vou falar dela aqui para vocês. Se você pegar um quadrado e dividir ele ao meio, você tem um triângulo retângulo, que foi igual nós já fizemos, né? Uhum. Eu mostrei para vocês. E, automaticamente, esse triângulo retângulo, você vai ficar com dois ângulos de 45, que é o que eu acabei de falar ali. E, nesse daqui, ó, entra a ideia de quando um é 30, o outro é 60, quando um é 60, o outro é 30. Tem toda a demonstração, mas não cabe eu fazer a demonstração para vocês agora. Mas entenda que, de fato, esses são os ângulos notáveis. Aí eu vou fazer...
Se esses são os ângulos notáveis e o pessoal não coloca nos exercícios, justamente por isso, por que a gente tem que decorar? Porque eles são os notáveis. Quem elabora subentende que esses têm que ser decorados justamente por isso, por ser considerados notáveis e os mais fáceis, tá? Entendi. É igual, por exemplo, você vai fazer uma prova externa, a área de um triângulo, ele não vai te dar fórmula. Você tem que saber que calcular a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Ele não vai te dar a fórmula para você calcular a área do quadrado, que é lado vezes lado ou lado ao quadrado. Do trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, ele também não vai te dar. Obrigada. Então, vou deixar assim. Esses são os ângulos notáveis. Tá. Vocês vão ter que decorar? Vão. Mas claro que assim como seno, cosseno e tangente, quem é cateto, oposto, hipotenusa, eu não tenho um macetinho do só catou para vocês decorarem? Tenho aqui também um macetinho para nós decorarmos. Para nós decorarmos a medida desses ângulos notáveis, tá? Então, vamos lá. Você vai sempre criar a tabelinha da seguinte maneira, tá? Você vai colocar lá 30, 45 e 60. Beleza. 30, 45 e 60. Você vai criar a tabela. E aqui é o seno. Aqui é o cosseno. E aqui é a tangente. Aí, aqui eu vou ensinar de fato um macete para vocês montarem essa tabela e ficar sabendo quem é quem, tá? Você vai fazer o seguinte, monta ela desse jeito, 30, 45, 60, seno, cosseno, tangente. Vamos lá, vamos colocar os valores agora. Você vai fazer sempre isso daqui, ó, vai fazer essa fala. 1, 2, 3... 3, 2, 1. Divide todos por 2. Divide todos por 2. Casinha menos no 1. Então, no 1 não. Então, a casinha no 2, a casinha no 3. A casinha no 3, a casinha no 2. A tangente, aí você tem que lembrar, a tangente é raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Tá? Então, a fala fica assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide todos por 2, casinha menos no 1. Ai, que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Tá? Achei legal. Achei muito legal. Tá, mas aí tem uma outra maneira. Quer ver? Só um instante. Espera aí, só um instante. Vocês sabem, agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Vocês sabem o nome daquela música natalina, super famosa? Como que é o nome dela? É uma música que toca no Natal, que é famosíssima. Então é Natal. Não. Não é então é Natal, não. Hiroshima. É aquela... Feliz Natal. Tenta cantar aí, professor, para nós É tentar adivinhar. brasileira? Não. Canta aí para nós, professor, para a gente tentar adivinhar. Eu acho que eu sei qual é. É aquela We Are The World, não é? Milhar. Peraí. Ai, eu tô com uma na cabeça, mas agora... É Jingle Bells, alguma coisa assim. Jingle Bell. É Jingle Bell Rock. Isso, é verdade. Prestem atenção. Prestem atenção. Meninas malvadas. Prestando. Ai, nossa.
Primeiro escuta o toque. Aham. Tá, agora presta atenção. Acompanha. Peraí, perdi o tempo. É que agora... Peraí, ó. A primeira fala que eu fiz é 1, 2, 3, 3, 2, 1, não é? Divide todos por 2, casinha menos no 1. Presta atenção. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ai, gente! Sim, vai. Nos ensina muito. Professor, Ah. na hora que você tava cantando, meu pai entrou aqui no quarto e tava achando. É sério, pra memorizar. Presta atenção. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Ai, Os ângulos notáveis dessa musiquinha. No ano passado eu fiz o pessoal cantar dentro de sala, todo mundo, até eles memorizarem, tá? É que aqui fica difícil, vocês estão aí às vezes alguém tem um delay ou outro, aí vai ficar tudo embaralhado, tá? Mas tentem lembrar isso, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Então isso vai ajudar muito vocês a lembrarem. Quem não quer pela musiquinha, você vai naquele outro esquema. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide todos por 2. Casinha menos no 1. A casinha é a raiz. Menos no 1. A tangente é raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tá? Professor, Adorei, genial. canta de novo essa parte aí pra mim gravar e não esqueça. Eu já gravei, Isabela. Ah, você gravou? Faz um story aí, faz um story. Última vez, faz um story aí. Peraí. Eu vou fazer um story, peraí. Todo mundo junto. Ah, tá, que piada. Então, peraí que eu vou gravar. Peraí. Vai, gente. O negócio não tá pegando. Na hora que vocês falar, eu começo. Peraí. Já tô gravando. Pode ir. Vai. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Para lembrar dos ângulos notáveis da No grupo, quem gravou? Manda lá, manda no grupo também, manda Vou mandar. manda no grupo, põe no story lá, beleza? Beleza. Tchau, professor. Valeu, fica assim, aguarda o vídeo ali, quero assistir Tá, também. obrigada. Valeu, é nóis. Tchau, professor. Adeus.